Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Grande é o mistério da piedade. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo 3, 14 e 16. Caríssimo, escrevo com a esperança de ir ver-te em breve. Se tardar, porém, quero que saibas como proceder na casa de Deus, que é a Igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não pode haver dúvida de que é grande o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado às nações, acreditado no mundo, exaltado na glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 110, 111. Grandiosas são as obras do Senhor. Eu agradeço a Deus de todo o coração junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo o amor e admiração. Que beleza e esplendor são os seus feitos. Sua justiça permanece eternamente. O Senhor bom e clemente nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações. Grandiosas são as obras do Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida, só tu tens palavras de vida eterna. Evangelho. Tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 7, 31, 35. Naquele tempo, disse Jesus, com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo, tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes, ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e vós dizeis, ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Na carta a Timóteo, escrita por São Paulo por volta do ano 64 d.C., encontramos um ensinamento que transcende o tempo. Quero que saibas como proceder na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Paulo, apóstolo e pastor, escreve a seu discípulo Timóteo, jovem líder da comunidade de Éfeso, para instruí-lo sobre a vida e a missão da Igreja. A Igreja não é apenas estrutura, mas mistério vivo sustentada pela verdade revelada em Cristo. E é nesse contexto que Paulo proclama, grande é o mistério da piedade. Uma profissão de fé que resume a encarnação, a glorificação e a missão de Jesus. Esse mistério da piedade, Mysterion Ts Eusebeias, refere-se à revelação de Deus em Cristo, manifestado na carne, justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado às nações, acreditado no mundo, exaltado na glória. Trata-se de um hino cristológico que revela a profundidade da fé. Deus se fez homem, foi reconhecido como justo, adorado no céu, anunciado na terra, acolhido pelos corações e glorificado eternamente. Como explica Santo Agostinho, o mistério não é o que permanece oculto, mas o que foi revelado por Deus no tempo oportuno, para que o homem, iluminado pela fé, possa contemplar o invisível. A palavra piedade aqui não se refere a um sentimento religioso superficial, mas à vida vivida em reverência, comunhão e prática da fé. É a expressão concreta da devoção a Deus, que se manifesta em atitudes de justiça, misericórdia e santidade. Como ensina São João Crisóstomo, a verdadeira piedade não está nas palavras, mas na vida que reflete o Cristo que habita em nós. No Evangelho segundo Lucas 7, 31, 35, Jesus denuncia a indiferença espiritual de sua geração. Ele compara os homens a crianças nas praças que não respondem nem à alegria nem à dor. Tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. João Batista veio em austeridade e foi rejeitado. Jesus veio em proximidade e foi acusado.
A crítica revela um coração endurecido, incapaz de reconhecer a presença de Deus, seja na penitência ou na festa. Essa cena é profundamente atual. Vivemos em uma cultura marcada pela superficialidade, pela polarização e pela indiferença. Muitos rejeitam a fé por não se encaixar em seus moldes pessoais. Há quem despreze a sobriedade dos profetas e quem ridicularize a ternura do Cristo. Se Jesus falasse diretamente à nossa geração hoje, é possível que ele usasse imagens e comparações igualmente incisivas adaptadas à nossa cultura, aos nossos hábitos e às nossas feridas. Talvez Jesus dissesse: são como usuários que rolam a tela sem parar, mas não param para escutar. Compartilham frases de amor, mas não amam com o coração. Curtiram milagres, mas não se converteram. Assistiram à dor, mas não choraram. Celebraram festas, mas não se alegraram com o reino. Ou talvez, são como vozes que falam alto nas redes, mas não escutam o silêncio do outro. Como multidões que seguem influenciadores, mas não seguem o crucificado. Como templos cheios de luzes, mas vazios de compaixão. Como corações que pedem sinais, mas ignoram os pequenos milagres do cotidiano. Jesus, com sua sabedoria encarnada, não condenaria, mas revelaria. Ele nos mostraria que a indiferença espiritual de hoje não é tão diferente da de ontem. Que ainda há quem rejeite o profeta por ser austero, e o Salvador por ser próximo demais. Que ainda há quem não dance com a graça nem chore com a dor do mundo. Essa comparação nos convida a refletir. Como estamos respondendo à presença de Deus hoje? Estamos dançando com a alegria do Evangelho? Chorando com os que sofrem? Ou apenas passando distraídos pelas praças da vida? Mas Jesus conclui com uma frase luminosa: a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Ou seja, a verdadeira sabedoria se revela na vida dos que a acolhem, nos santos, nos simples, nos que dançam e choram com o Evangelho. A liturgia nos recorda que os que acolheram Jesus, a sabedoria do Pai, demonstram na prática que o projeto de Deus é a contínua construção do mundo. A sabedoria espiritual, segundo a tradição bíblica, não é apenas conhecimento, mas discernimento vivido, capacidade de reconhecer o tempo da graça e responder com fé e ação. Hoje a Igreja é desafiada a viver esse mistério com autenticidade. Em tempos de secularização, escândalos e desconfiança, somos chamados a ser coluna e fundamento da verdade, não com rigidez, mas com coerência. A piedade não é aparência religiosa, mas vida transformada pela graça. A sabedoria não é discurso, mas testemunho. Vivemos cercados por pessoas que não dançam nem choram, que não se alegram com o bem, nem se compadecem com o sofrimento. Mas também há muitos que esperam um gesto, uma palavra, uma presença. A Igreja precisa ser espaço de escuta, de acolhimento, de celebração e de compaixão. Como comunidade cristã, somos chamados a acolher com escuta respeitosa e criar espaços seguros para partilha e cura, organizar redes de apoio espiritual, emocional e material, agir com firmeza diante da violência, protegendo e denunciando quando necessário. Celebrar a memória e reacender a esperança por meio de liturgias que reconheçam a dor e promovam a fé. O mistério da piedade é Cristo vivo entre nós. É a Igreja que se faz carne, que se justifica no Espírito, que é contemplada pelos anjos e anunciada às nações. É a fé que se encarna na história, que se compromete com a dor do mundo, que se alegra com a salvação. Que possamos, como filhos da sabedoria, ouvir a voz de Cristo que nos diz: levanta-te, e viver como ministros da esperança, amigos da verdade, testemunhas da vida. Que a Igreja e cada comunidade cristã sejam, para todos os que buscam sentido, um lugar onde a dor encontra consolo, e onde a esperança renasce. O mistério da piedade é a sabedoria encarnada que nos convida a dançar com a graça e a chorar com a compaixão, vivendo a fé como testemunho, e a Igreja como casa que acolhe, cura e envia. Oração. Senhor da vida, que falaste às praças e às multidões, que tocaste corações endurecidos com palavras de fogo e ternura, ensina-nos a escutar tua voz hoje, no meio do barulho das redes, das opiniões que se cruzam, dos julgamentos apressados. Tu que disseste: tocamos flauta e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes, talvez hoje nos dirias: postaram milagres e não acreditastes.
denunciaram injustiças e não vos comovestes. Dá-nos, Senhor, olhos que veem além da aparência, e corações que se abrem à tua presença. Tu que és o mistério da piedade, revelado na carne e exaltado na glória, faze-nos viver essa piedade como prática de amor, como reverência encarnada, como fé que se traduz em gestos. Que nossa igreja seja coluna da verdade, mas também casa da escuta, abrigo dos que choram, espaço de celebração para os que dançam com a graça. Que sejamos comunidade que acolhe com respeito, que organiza redes de apoio, que age diante da violência com coragem e compaixão. Senhor, tu que foste chamado de comilão e amigo dos pecadores, ensina-nos a não julgar, mas a caminhar com os que erram, a levantar os que caem, a abraçar os que foram excluídos. Que nossa piedade não seja aparência, mas vida transformada. Que nossa sabedoria não seja discurso, mas testemunho. Que possamos dançar com os que celebram e chorar com os que sofrem, como filhos da sabedoria que se justifica na prática do Evangelho. Hoje queremos ser tua igreja viva, não apenas em templos, mas nas ruas, nas casas, nas praças. Queremos ser presença que escuta, que cura, que denuncia o mal e anuncia o bem. Que cada gesto nosso seja uma resposta ao teu chamado, levanta-te. E que cada pessoa que encontramos possa sentir que tua vida passa por nós. Amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.